Enquanto Totsuba estava tomando banho no banheiro, Yui estava esperando por ela na sala de estar e, enquanto isso, Totsuba estava chamando seu nome, perguntando se ele estava prestes a espiar, certificando-se de que a porta não estava trancada. Em vez de ouvir suas chamadas, ele continuava a pensar na situação do quarto, pois ainda não conseguia decidir o que fazer para evitá-la. Então, quando ele menciona a ideia de deitar no sofá, Totsuba começa a protestar, insistindo firmemente que a cama é grande o suficiente para os dois. Yuya pensa que se chegar mais perto dela, morrerá apenas com sua pura atratividade, que foi duplicada por ela após o banho. Ele realmente acredita que essa será a razão de sua morte, não importa o quanto ele pense sobre isso. Yuya acredita dormir que juntos não é de forma alguma tão bom para ela quanto ela é para ele, o que faz com que ela tenha outras ideias em mente. Ela menciona o assunto de um ataque do nada, presumindo que pode ser a razão, e Yuya fica bastante chocado que alguém como ela esteja falando sobre coisas assim tão facilmente. À medida que ela continua se aproximando dele, Yuya acaba caindo no chão, insistindo erroneamente que está bem, enquanto ela continua a olhar para ele. Yuya sente que será capaz de controlar seus desejos se ela continuar agindo assim e ela sugere que mesmo que ele acabe abraçando-a, estará tudo bem. Quando Yuya percebe que Totsuba já sabe o quanto ele deseja abraçá-la firmemente, ele fica constrangido, pois pode parecer bastante óbvio para ela, mas ele continua segurando seu orgulho, pensando que não é facilmente influenciado pela luxúria. Ela então afirma que estará tudo bem se ele não a abraçar, mas ainda precisará fazê-lo dormir na cama ao lado dela, pois ele pode pegar um resfriado facilmente se não o fizer. Agindo com bastante seriedade, Totsuba percebe que ele está suando muito profusamente e sugere que ele tire suas roupas para que ela possa cuidar dele. Isso deixa Yuya agitado, pois ele pensa que ela pode estar despindo ele em sua mente. Yuya dá um tapa na cabeça dela, chamando isso de punição, o que a faz bater a mão no rosto dele novamente. Enquanto Yuya admite sua derrota, ele afirma que eles dormirão juntos, como ela sugeriu, mas terão que manter distância, não importa o que aconteça, sem recuar. Totsuba continua a provocá-lo depois de ver que ele está constantemente ficando envergonhado com o assunto. Yuya tenta o seu melhor para não sorrir ao ouvir suas discussões doces, percebendo que ela pode estar dizendo essas coisas para deixá-lo nervoso. Totsuba elabora que ele é a primeira pessoa a quem ela se expressou depois de sua família, então ele não deveria levar isso na brincadeira. Quando Yuya vai para a cama, Totsuba apaga a luz e começa a secar o cabelo, o que o faz pensar sobre os pensamentos óbvios em sua mente. Logo, Yui acaba adormecendo, achando que está cansado o suficiente, à medida que começa a perder a consciência na escuridão. Em seus sonhos, Yui acaba vendo seu pai e mãe se despedindo dele, e no momento em que ele tenta impedi-los de alcançar a escuridão da mente, dizendo que quer ir com eles, seu sonho se desfaz instantaneamente. Quando ele percebe que foi apenas um sonho, Yuya suspira e começa a se levantar da cama, lembrando-se do sonho patético que teve. Ele percebe que seus pais o abandonaram literalmente em suas vidas, e embora tenha tido tempos difíceis mais do que os outros, ele nunca imaginou que eles o deixariam sozinho assim. Yuya começa a chorar sozinho, perguntando em sua mente por que eles tiveram que acabar deixando ele no final, pois ele só quer saber a resposta para isso. Enquanto Yuya enxuga as lágrimas do rosto, Totsuba aparece, mas Yuya pensa que pode ser sua imaginação boba, já que não há como ela acordar a essa hora para ele. Então, quando ele começa a se aproximar do quarto sem fazer barulho para que ela não acorde para ele, depara-se com uma visão estranha, mas bonita. Totsuba está dormindo no lado em que ele estava, e ele começa a se perguntar como isso aconteceu, já que não está cometendo nenhum erro ao assumir isso. Em vez de pensar mais sobre o assunto, ele abandona seus pensamentos para mantê-los sob as cobertas, afundando sua cabeça no travesseiro que Totsuba estava usando pouco tempo atrás. Ele sente que todas as suas dores estão sendo lavadas pelo calor que permanece no travesseiro, lentamente limpando seu coração, como se lhe fosse dada a escolha. Ele não gostaria de abrir mão desse calor pelos pensamentos que estão enchendo sua mente no momento. Então, de manhã, quando Yui acorda, percebe que está com a cabeça pesada, pois não conseguiu dormir muito por causa do pesadelo que teve. Ele decide tomar um bom banho para se refrescar. Ao sair do banho, ele pensa em ligar a TV para jogar alguns jogos, mas hesita em fazer isso, pois acha que Totsuba ficaria chateada se o visse jogando sozinho. Ele pensa que se sentiria da mesma forma se seu parceiro de convívio fizesse algo divertido sem ele. Ele começa a pensar seriamente sobre isso, sentindo que está hesitando até mesmo em se divertir, pensando em Totsuba. De repente, ele percebe que não há geladeira na casa, e enquanto ele anda,
o mordomo aparece, o cumprimentando, o que o assusta bastante. Então, o homem apresenta os pacotes de café da manhã para ele, e parece que ele trouxe o hambúrguer famoso do lugar favorito de Totsuba para o café da manhã. Yuya sente que o Sr. Miyamoto também é capaz de ler sua mente, mas acha estranho ter hambúrgueres de manhã, presumindo que eles possam não ser tão leves para o estômago. Miyamoto adiciona que Totsuba ordenou diretamente para realizar seu desejo de trazer hambúrgueres de manhã, e ele não consegue deixar de se perguntar o quão bem Totsuba pode lidar com comida ruins, já que ela os come dia e noite. Ele começa a se sentir um pouco desconfortável lembrando que ela queria cozinhar para ele inicialmente, e Miyamoto sugere que ele dê tempo a ela, já que seu prato é peculiar, mas o sabor é ótimo. Quando se trata de acordá-la, Yuya pensa que é melhor acordá-la primeiro e depois comer, mas Miyamoto sugere que ele vá em frente, já que ela não costuma acordar cedo de manhã. Parece que Miyamoto os acompanhará, e ele afirma com entusiasmo que estará lá para eles em breve. Quando Yuya vai tomar banho, começa a relembrar como se sentiria se pudesse compartilhar o banho com a garota mais fofa do Japão. Ele não sabia que Totsuba acabaria ouvindo isso e ela afirma que sua sorte durará para sempre, já que eles estão prestes a ficar juntos para sempre. De repente, Yuya percebe que Totsuba já está no banheiro se aproximando dele, o que o faz reagir com choque, perguntando o que ela está fazendo no banheiro com ele, quando ele recusou até mesmo compartilhar a mesma cama com ela em primeiro lugar. No momento em que Totsuba entra, ela percebe que Yuya está bastante nervoso com a situação, e enquanto Yuya continua a implorar a ela que siga em frente com isso, ela afirma que estava se sentindo solitária depois de acordar, pois não conseguia encontrá-lo no quarto. Ela continua se gabando de que não quer passar um único segundo sem ele. Yuya pensa que seu senso de razão está prestes a evaporar a qualquer momento, pois não consegue continuar vendo-a assim. Ela prevê que Yuya deve ter deixado a porta do banheiro destrancada porque pode ter se apaixonado por ela e pressiona ainda mais a situação, notando que ele está escondendo o rosto de vergonha. Ele percebe que ela deve estar nua sob a toalha que está usando agora, e tudo que ele sabe é que, apesar da toalha enrolada ao redor dela, ele já pode dizer que ela tem uma figura linda, pois sua pele está parecendo bastante hipnotizante agora. Quando ela percebe seu nervosismo, ela comenta que Yuya deve ser surpreendentemente inocente quanto a isso, já que ele continua mantendo os olhos fechados para não ter que ver seu corpo. Por dentro, Yuya sabe que certamente quer ver o corpo dela, mas ele também sabe que se ele acabar olhando, ele acredita que logo tudo estará acabado. Ao mesmo tempo, ela continua sugerindo que ele dê uma olhada, assegurando-lhe que ela enrolou bem a toalha ao redor dela, já que também ficaria envergonhada de ficar nua na frente dele. Então, Yuya decide dar uma olhada nela, já que ela já o assegurou sobre isso. Ele sente que está tudo bem para ele dar uma olhada, mas ainda sente o conflito aumentando dentro de sua mente, pois não muda o fato de que isso seria um grande problema para ele se ela acabasse se juntando a ele. De repente, Yuya percebe que deve haver uma reviravolta na história e adivinha que ela deve estar usando um maiô por baixo, e parece que é a verdade. Ela afirma que ele deve ser um gênio por adivinhar algo assim e revela a coisa mais surpreendente de todas, que ela não estava vestindo nada por baixo do roupão. No momento em que Yuya percebe seu corpo nu, ele começa a ficar envergonhado e Totsuba afirma que ficar nu é a melhor maneira de se entenderem. Desesperadamente, Yuya afirma que gostaria de ficar nu na cama à noite, e Totsuba acrescenta que não o deixará dormir a noite toda. Sentindo-se traído, Yuya sai da banheira, e Totsuba continua a olhar para ele por trás, pensando que ele deve ser um malvado afinal de tudo, por sair tão apressado quando ambos terminaram de tomar banho. Quando estão prontos, Totsuba pergunta o que ele quer fazer primeiro, pois estava pensando em olhar alguns talheres e utensílios de cozinha. Ela acha que ele ainda está chateado com ela por ter entrado no banheiro, assim como ela pensa que será melhor para ela não fazer alvoroço para alegrar o ânimo dele, mas ela também acrescenta que fará isso direito da próxima vez na cama, exatamente como ele desejou antes, e pediu a ele para perdoá-la enquanto age como um gato mais uma vez. Yuya não conseguiu resistir e decidiu abrir uma exceção e perdoá-la por esta vez, já que não falará com ela depois que ela fizer algo assim por cerca de 3 horas. Quando ele sorri, ela afirma que ele é muito fofo. Como ela gosta das reações dele quando se trata dessas coisas. Ela pressiona o assunto dizendo que eles precisam se vestir para sair primeiro, mesmo que o Sr. Miyamoto esteja prestes a buscá-los. Ela acha que vai demorar um pouco para terminar as compras, o que é bastante necessário. Yuya confiantemente começa a vestir suas roupas e sabe que não leva muito tempo para se preparar, já que só precisa arrumar o cabelo. E Totsuba insiste que ele está bem do jeito que está e gosta mais do que está em seu coração do que de sua aparência.
Ela também acrescenta que ele não deve se importar com o que os outros estão dizendo, o que parece injusto para Yuya. Depois de terminarem o almoço do dia, eles vão à loja de eletrônicos para comprar um conjunto de eletrodomésticos para casa, incluindo uma geladeira e afins. Embora tenha demorado um pouco para eles tomarem uma decisão, o atendente acabou ajudando Itotsuba a tomar sua decisão, já que ela concluiu a compra pagando em dinheiro. Ela acrescenta que, embora seu pai confie em sua crença, ela acha que é sábio informá-lo sobre suas compras e insiste que mencionará o nome do atendente pegando o cartão de visita dela. Quando chega a hora do jantar, Yui insiste que preparará o jantar para eles e acrescenta que, embora esteja com vontade da comida dela, não precisa ser no mesmo dia, já que haverá muitas oportunidades para eles no futuro. Itotsuba começa a corar de felicidade e afirma que mostrará suas habilidades no dia seguinte, com certeza, então ele deve estar preparado. No final, quando Yui apresenta sua culinária para ela, ela sente que Yuya deve ser algum tipo de gênio e começa a prever sua comida favorita, chamando-a de bife à hamburguesa. Quando Yuya percebe que ela está apenas fazendo suposições, decide concordar em vez de magoar seus sentimentos, embora sinta que pode acabar experimentando algo abominável no dia seguinte. Enquanto Yuya continua comendo, o assunto muda para videogames, e Totsuba acaba perguntando a ele se ele realmente gosta da heroína do jogo que tem seios enormes. Enquanto ele tem dificuldade em responder à pergunta, ela afirma que deve ter seios grandes, perguntando se ela é atraente. Nervoso, Yuya sente-se pressionado para responder à pergunta e acaba se levantando para deixar sua resposta clara, dizendo que se ela continuar brincando com ele desse jeito, ele acabará perdendo o controle e faria algo com ela. Então, quando ela o adverte que não o deixará dormir a noite toda, Yuya acaba se enrolando com um cobertor, o que a faz dizer que fará isso se tornar realidade um dia. No dia seguinte, Yui acorda às 6h32 e pensa que é hora de acordar Itotsuba para a escola. Itotsuba havia mencionado na noite anterior que queria ir para a escola com ele e pensa que isso seria natural, mesmo que ele comece a insistir que isso soa meio estranho para ele, já que não acontece na vida real. Ela insiste que não causará nenhum problema, pois eles moram juntos, então ela prefere considerar isso como uma opção para se exibir para as pessoas. Quando Yuya pergunta a quem ela quer se exibir, ela corajosamente afirma que vai se exibir para todos que Yuya é seu namorado oficial a partir de agora e que não o entregará a mais ninguém. Quando Yuya ouve seus pensamentos, ele fica praticamente sem palavras e percebe que está corando. E Totsuba começa a provocá-lo por isso, já que ele está bastante envergonhado. Para enfatizar ainda mais sua escolha, Yuya afirma que não há como ele ir à escola com ela, pois nem mesmo acordará ela. E Totsuba fica chocada e começa a chamá-lo de demônio por dizer algo assim, já que eles até dormem no mesmo futon. Então ele precisa acordá-la com certeza. Na manhã seguinte, parece que a única razão pela qual Yuya decidiu acordar cedo é evitar ir à escola com ela, mas ele também sabe que não pode deixá-la dormir mais, pois ela não conseguirá ir à escola. Quando ele chega ao quarto para acordá-la, em vez de se levantar da cama, Itotsuba começa a mexer a cabeça e insiste que não vai se trocar, então ele terá que despí-la com certeza. Ao ouvir Itotsuba, Yuya fica nervoso, pois percebe que ela está reagindo ainda mais rápido do que ele, mesmo que não esteja completamente acordada naquele momento. Logo ele percebe que ela deve estar fazendo toda a encenação de propósito, já que ela está até sorrindo de vez em quando. Yuya decide que precisará retribuir o mesmo tipo de encenação, então ele segura o braço dela, dizendo que a despirá agora mesmo, o que começa a deixá-la confusa, mas ela acaba aceitando. Quando finalmente a despe, Yuya percebe que ela não está vestindo nada por baixo e ela acaba o abraçando enquanto ele continua a olhar para ela. Enquanto ela continua a barganhar com ele em seu estado meio nu, ele avisa que, se ela continuar provocando-o assim, ele a devorará, o que a deixa ainda mais confusa. Quando Yuya finalmente chega à escola, ele é recebido por Shinji, seu amigo próximo, que começa a perguntar sobre seu estado cansado depois de um longo tempo. Enquanto Shinji continua a provocar Yuya, Nikaido se junta à conversa, perguntando se algo de bom aconteceu com ele. Nikaido não é nada além de uma rival para Itotsuba, já que ela é outra das melhores alunas da turma. Todos eles continuam discutindo poemas e trabalhos escolares. Curiosamente, Yuya começa a perguntar sobre Itotsuba, e parece que Nikaido a coloca em uma posição mais alta quando se trata das opiniões das garotas, achando que ela foi abençoada por Deus. Quando Shinji deixa escapar que ela já tem alguém em mente, Yuya começa a se sentir nervoso, mas acaba proclamando que ela está fora de sua liga. No entanto, sua paz de espírito é interrompida quando uma das garotas se aproxima e revela que Totsuba já confessou-se a Yuya.